Salve, 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 seus coisas lindas! Sejam muito bem-vindos à nossa nova casa. Bora fazer um tour para vocês verem como é que ficou tudo isso aqui? Bem, prontos? Preparados? Vamos começar pelo hall de entrada, onde tinha aqui um lustre que a gente fez questão de manter. Acontece que teve um acidente, né, amor? Ah, pois é, né? Durante a reforma eles tiraram para fazer algum serviço aqui e aí acabou quebrando. Aí eles ressarciram a gente e foi um trabalho para montar essas pecinhas. E aí também a gente quis manter esse piso original da casa. O que a gente sempre quis fazer acontecer é que a gente conseguisse trazer a nossa identidade para casa, mas deixando alguma coisa da identidade do que era da casa. E aí aqui está o espelho original que eu fiz questão de Bora manter. lá. Aqui tudo tá parecido com a forma que era antes. A gente pintou e trouxe a nossa decoração. Então, eis o espelho original da casa. Esse deu uma treta, hein? Se vocês voltarem nos episódios lá atrás, vocês vão perceber a confusão que foi, porque os arquitetos não queriam, a construtora não queria, ninguém queria preservar isso, só ela, né? Nem aí depois, você? Não, porque eu não tinha nem passado pela minha cabeça, no meio daquela confusão toda, que eu não sabia nem o que era esquadria. A gente pegou todos os vasos que tinham espalhados pelo jardim e aí pintou e trouxe eles para dentro de casa. Esse aqui, inclusive, tá com o que já estava plantado nele, que é uma pitangueira e um bambu. Esse aqui, ó, eu vou fazer um jardim, como é que chama? Um terrário. Então ainda vão chegar as coisinhas aqui para eu decorar, vão ter suculentas, cactos e gnomos. O mais legal desse ambiente aqui é que a gente trouxe realmente a nossa identidade, o que a gente gosta de fazer no nosso dia a dia. Esse quadro aqui, que é de um enorme amigo nosso, aquele quadro que já ficava no nosso apartamento antigo e que na hora da mudança quebrou o vidro. Voltando aqui para o hall de entrada, a gente vai para os quartos, mas primeiro a gente vai mostrar. Lembram do escritório? Vem ver o que ele virou. A gente vai juntando uma galerinha que a gente vai ganhando assim, ó, e agora estão todos eles aqui. É como se fosse um recortezinho do AP. Então vem comigo que agora a gente vai conhecer o nosso dormitório. Vocês lembram, né, que aqui era tudo fechado, tudo parede, que no máximo tinha aqui uma janelinha que era uma pseudo varanda. A gente fez questão de integrar todo esse verde, toda essa natureza que nos cerca para cá, para dentro do nosso quarto, para que a gente pudesse estar sempre em conexão com a natureza, deixando assim a gente mais dentro de nós mesmos. Vem conhecer agora o banheiro, que vocês lembram que a gente queria que a janela ficasse, né, para a gente poder ter um momento ali com a natureza também dentro do banheiro. Então, por favor, fiquem à vontade. Como a gente queria ter esse visual todo aqui no nosso quarto, como é que a gente faz com a claridade na hora de dormir, para acordar ali, não precisar acordar junto com o sol? A gente fecha aqui, ó, os blackouts, mas se a gente quiser só deixar um climinha, a gente tem essa opção das cortinas da frente, que fica assim mais suave, sabe? E para a TV, que não tinha como a gente botar um móvel, a gente botou ela aqui escondida no teto. Aí a gente transformou o que era o quarto de hóspedes no nosso closet. E usamos o banheiro, que era do quarto de hóspedes, para fazer um apoio aqui para a gente se arrumar, que a gente chama de camarim. Então, com a reforma, a gente ganhou mais espaço, conseguiu ter bastante conforto para tudo aquilo que a gente sempre sonhou ter. Aqui era a entrada do quarto de hóspede. E aqui a gente fez toda uma estrutura diferente para poder deixar alguns pertences que para a gente tem valor e também para colocar o maleiro. Então, assim, a gente tem um espaço aqui para a gente poder guardar todas as malas de viagem, as mochilas que a gente usa no nosso dia a dia, enfim. E aí, se você continuar aqui, a gente entra no segundo dormitório, que é o quarto de Romeu. Esse era um quarto que ele já era bonito, mas a disposição dele poderia ser melhor aproveitada. Como o Romeu gosta muito de ler, a gente fez questão de ter bastante prateleira para ele guardar os livros dele.
E, claro, uma bela escrivaninha também para os desenhos, para as criações que ele faz. Voltamos aqui, hall principal, living, e descendo essa escada temos agora o lavabo. Fechamos o passa-prato que tinha aqui, deixamos aqui só com pia e aqui dentro só a latrina. Como é que chama isso? A porcelana. A privada. Como a casa é toda mais clean, mais branca mesmo, a gente trouxe esses elementos coloridos para dar uma quebrada. Vocês lembram que esse ambiente aqui era outro e eu passei um perrengue danado tentando convencer os arquitetos / minha esposa de fazer uma revolução aqui. Aqui era uma sala de jantar que tinha uma varanda, que tinha um passa-prato. E aí tinha uma cozinha um pouquinho mais para lá. Ficou mais amplo, né, aqui. Imagina. Era só daqui para cá e ainda tinha outra porta aqui, não era? É. Então aqui tinha um armário, aqui tinha a passagem para a cozinha. Então a partir daqui era a cozinha. Com área de serviço, uma pequena área de com serviço. Área de serviço, que a gente transformou em Tcharam. um quarto de hóspedes. E ainda aproveitando o espaço de onde era a antiga cozinha, a gente fez uma despensa. Tinha uma janelona aqui que a gente fechou para poder ter bastante espaço para guardar nossos mantimentos. E aqui ficou um dente, né, um vão que a gente aproveitou para fazer um louceiro. Agora mostrar os escritórios. O piso já mudou, né, que era ardósia, e a gente queria encontrar um piso que desse para fazer tanto na área externa quanto aqui nessa parte do escritório, ou seja, toda a parte de baixo da casa com o mesmo piso. Então a gente escolheu o Fulger, que ele dá essa pegada mais rústica mesmo, e que daqui, ó, continua para toda a parte externa da casa. Aqui nesse espaço ainda tem um descansinho aqui para quando a gente faz a sauna, quando a gente está mais cansado do sol, a gente vem para cá para poder ter uma leitura. Tem a nossa copa, que aqui também é um espaço que já pertencia à casa, que a gente simplesmente adequou algumas coisas. Aqui a gente vem para a parte da Funf, que é a marca de roupa que a gente tem. Então tem uma parte de estoque, parte de mostruário, de peças que a gente fez piloto. E aqui em cima é o grandíssimo espaço de Priscila FF, onde ela fica ali fazendo tudo que ela quer. Vou mostrar só para vocês. Bom, aqui é o meu canto, onde eu venho escrever, onde eu venho meditar, fazer minha yoga, fazer minhas afirmações, minhas orações. Então tem aqui um Buda que me acompanha já há muitos anos, um Ganesha, tem a boneca que a Marli fez para mim. Marli é a mulher do meu pai. Tem isso aqui, ó, que minha irmã tinha um negócio desse quando eu era pequena e eu achava muito legal. Aqui também eu guardo todos os meus clippings de matérias, de entrevistas que saíram ao longo desses 25 anos de carreira. Então todos os DVDs também de novelas que eu já fiz. E aqui, continuando para o outro escritório, tem essa parede que a gente colocou nossas coisas de trabalho. Enfim, aqui foi a exibição de Cannes do Catarse, que é o filme do Bruno, Paixão de Cristo. Aliás, está aqui o cartaz, aí um filme que eu fiz. Esse aqui foi meu programa de viagens, que era no GNT, o Oi Mundo Afora, tem lembrança de todos os lugares que eu visitei, a não ser essa bandeira, que essa bandeira o Bruno que trouxe recentemente da Albânia. E aqui eis o nosso jardim de inverno, onde a gente tirou todas as jardineiras que tinham terra e água, secou tudo, não tem mais nada de terra aqui, tiramos tudo e colocamos jardim preservado, que não precisa de manutenção. Aí a gente conseguiu montar essa cerejeira e ela vai em todos os ambientes. E eis que a gente chega num dos lugares que a gente passa mais tempo, ou seja, o escritório, onde a gente fica aqui trabalhando, executando tudo da nossa produtora, das nossas empresas, da nossa agência. Nessa parte aqui
Tem alguns prêmios que a gente recebeu, a parte de maquinário que fica por aqui também, que a gente deixa as luzes acesas para poder fazer lives e tudo mais. Ali atrás fica os livros, algumas coisas que são importantes para os nossos estudos. Presentes, por exemplo, que a gente ganhou aqui, o da Madu, que é uma fã, que é uma amiga nossa, que fez exatamente o cenário da peça. Quanto coisas que vieram de muito tempo atrás. Isso aqui é da minha infância. Quem lembra disso aqui? Ele nem arrota mais. Ó. Do Lango Lango. Aí, ó. Lango, Lango, hey! Lango, Lango, Lango. Muito legal, né? E aqui, um banheiro para atender aqui toda a parte do escritório. E também o estúdio de bateria de Bruno Loves. Tá bem bagunçadinho, porque a gente tá fazendo uma reforma para melhorar a acústica, para ele poder tocar mais à vontade. Acho que não dá nem para mostrar, dá só para você chegar aqui assim. Na piscina, porque aqui tinha um deck que esquentava muito e a gente quis fazer uma revitalização nele, mas quando foi levantar as tábuas para limpar, viu que tinham muitos pedaços podres. O que a gente fez? Trouxe o Fugê para cá e usou o deck para fazer pequenas passarelas pela casa e também colocar ali na parede. Uma das coisas que eu sempre quis é a sauna. Então, o pessoal da Max Saunas, que faz também banheiros, que faz também o furô, fez especialmente esse lugarzinho para mim, onde eu posso estar aqui contemplando a minha casa, a natureza, e aqui mesmo eu, quando eu não estou mais suportando o calor, eu já dou um tibum direto. Isso aqui é uma pérola aqui na nossa casa. Mais uma, né? De tantas que a gente tem aqui. A gente colocou esse guarda-corpo por causa dos cachorros, para eles não virem para a piscina. E eu vou mostrar o banheiro, que antes era lá dentro, e a gente colocou ele aqui para fora para servir aqui para quem está na área externa, na piscina. Se quiser depois tomar um banho, enfim, tem esse banheiro de apoio para a piscina. Trocamos aqui essas portas, antes eram blindex, a gente achava um tanto quanto perigoso, né? Porque a casa era mais antiga. Então botamos essas espadinhas para combinar com tudo. Fizemos o Fugê aqui e usamos o deck da piscina que a gente tirou para fazer essa passarela aqui no jardim para ir até o safari. Aqui onde eu tô era a raiz daquele ficus que tinha, que infelizmente a gente teve que tirar porque ele estava apresentando riscos para casa. E aí a gente ia fazer um fire pit aqui, mas a gente desistiu e quis fazer mesmo um gramadão para a gente poder aproveitar, brincar, para os cachorros poderem correr bastante, e trouxe todas as árvores frutíferas também para esse canto do muro aqui. Bem-vindos ao safari! Aqui a gente faz as reuniões de família. Ficou lindo, né? Com os tijolinhos. A gente ia desgastar os tijolinhos, mas a gente já estava tão cansado de gente aqui em casa que a gente deixou assim mesmo. O piso também é original e a gente resolveu manter, inclusive, as rachaduras. É a vida que a casa traz, né? A gente acha história. bonito esse piso. Esse puff era a bancada, a cozinha, a estrutura toda é como tá. A gente trouxe algumas peças de decoração. Essa mesinha também já era daqui. Meu pai que deu pra gente, né, amor? E a gente pintou ele para poder conversar mais com a casa. Mas ele é bem bonito, ele tem esses vitrais, eu sou apaixonada por vitrais. Aí tem aquele quadro que a mãe do Bruno que pintou. Então a gente tenta sempre trazer história, vida. Aí tem o Nostradamus, o Nostra e o Damus, que são os nossos filósofos boxeadores. E aqui tem o banheiro, que tem o tapetinho dos cachorros, né? Enfim, uma lembrancinha deles aí, que as pequenininhas não tinham chegado ainda, a gente resgatou depois. Tem a gente bisbilhotando o que vocês vão fazer. A gente botou esse banquinho aqui para poder ter um momentinho com eles, ficar no solzinho e ficar brincando aqui, ficar conversando, né, gente? Isso quando a gente não pega as redes também, estica as redes para ficar deitado aqui. Aliás, fica uma delícia, deixa eu mostrar.
E a gente estava super na dúvida do que fazer com a casinha de boneca. Como eu ganhei o meu espaço lá em cima, a gente transformou ela numa capelinha. Então a gente tem uma junção ali de todas as crenças, de todas as religiões, imagens que a gente gosta, que a gente tem afinidade. Tá tudo agora ali. A gente acende incenso, acende vela, tem um momento quietinho para poder rezar, agradecer. Eu não sei se vocês lembram de novo, mas aqui tinha um matagal, né, amor? Isso aqui era muito fechado, com muitas plantas. Algumas a gente conseguiu manter aqui, transplantar ela em outros lugares. Como era o caso das rafes que ficavam aqui, que agora estão lá na piscina. Em volta da sauna. Enfim, teve todo um projeto, um trabalho ambiental responsável aqui, que fez os transplantes, permanecer aquilo que podia, que estava saudável, que não ia prejudicar o espaço, prejudicar a casa. E a gente conseguiu deixar isso aqui mais arejado, limpo, né? No sentido de da gente poder caminhar, os cachorros também poderem caminhar. A gente terminou o episódio 9 falando que ainda tinha muito trabalho pela frente, uma grande quantidade de entulho, que ficou tudo amontoado aqui. E agora tá assim. Limpou tudo, fez o Fugi aqui também, a gente trouxe uns equipamentos que a gente tinha já no AP. Esse armário a gente está reutilizando, a gente só pintou ele também. Ficam as coisas de academia aqui, os puxadores e tal. Botamos espelhos. Aliás, Gabriel, dá oi pro pessoal. Aê, coisa linda. E aqui é uma parte que a gente não chegou a mostrar. Era um ambiente muito escuro, com a planta... Enfim, era uma lavanderia, mas uma lavanderia... Era difícil, né? Era bem esquisito. escuro aqui. Aí a gente transformou, a gente dividiu esse espaço no meio e fez uma lavanderia e um quarto de dependência. Aqui o banheiro para atender o podcast, que ainda não existe, mas o banheiro está pronto. A gente ficou na dúvida de como que ia fazer esse teto, ó. A gente fez esse vidro, aqui em cima tá a janela do quarto de hóspedes, então é um vidro jateado, mas que tem passa bastante luz, né? Tem essa luminosidade, traz para o ambiente. Aqui, muito em breve, será a nossa central de estúdios da família Freitas. Dentro ali que a gente vai poder criar todos os nossos conteúdos, todos os nossos esforços criativos. Então aqui também a gente vai conseguir produzir tudo aquilo que sai do papel e começa aí para onde vocês estão assistindo.